função de profeta. Glória a Deus. Irmão Zé Ayrton, eu não esqueci não, tá? Na hora da ceia você vai cantar aquele hino que você falou. Está lembrado? Você pediu para cantar um hino? Não tem? Beleza. Tá bom. Uma das funções mais difíceis da gente é ser profeta. Porque profeta, Deus revela a palavra para a gente, e aí coloca a gente numa prensa, que a gente precisa dizer o que Deus manda dizer. Amém? Você vai dizer para mim, Salmo 51? Versículo 11 e versículo 12 e versículo de número 13. Amém? Não me lances fora da tua presença, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? E ainda versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Pode sentar. Nós temos pouquíssimo tempo, nós temos menos de 1 hora. Aleluia. 50 minutos para terminar esse culto. Nosso tempo está tão curto, que eu não sei se nós vamos ter que diminuir a liturgia do culto ou aumentar o horário. Nós vamos ver qual é o melhor. Aleluia. Se nós vamos reduzir a liturgia, porque a Assembleia de Deus ela é rica em conjuntos, grupos que cantam, que adoram o Senhor, e que isso é muito bom. Mas aí a gente tem que atropelar muitas coisas, porque a palavra de Deus ela não pode ser sobremesa do culto. A palavra de Deus não pode ser sobremesa. O que vai mudar a nossa vida e o que vai mudar a vida desta nação brasileira é quando nós pararmos para ouvir a palavra de Deus. É a única solução que tem para o Brasil e para a igreja. É a palavra. A palavra de Deus ela é a única solução para a humanidade. Não tem outro manual, não tem psicologia, não tem filosofia, não tem nada que possa mudar o homem. Somente a palavra de Deus ela tem essa autoridade de mudar o homem de dentro para fora e fazer dessa pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus. Davi, que era um homem que tinha intimidade com Deus. Davi, ele conhecia Deus desde sua adolescência. Davi era um homem que antes mesmo de se tornar rei, se tornasse conhecido, depois da batalha e da luta com Golias e que venceu, Davi já era um homem que tinha uma intimidade com Deus e que tinha uma marca que lhe é peculiar, exclusiva de Davi.
Davi, a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Na terra nunca existiu, não existe e não existirá homem que venha com essa marca de Davi, de que esse homem segundo o coração de Deus. E pela intimidade que ele tinha com Deus, ele percebeu que chega um momento da sua vida que ele já não sente mais alegria. Ele chega um momento da vida dele que ele estava apenas indo à casa de Deus apenas como formalidade, para cumprir uma agenda presencial. Davi começa a perceber que ele já não sente mais alegria, porque o próprio texto diz aqui: torna a me dar novamente a alegria do teu espírito. Só pode entender isto, e nós só podemos entender uma coisa: a alegria dele havia sido retirada, ele não sentia mais nada. E Davi toma uma decisão, porque a Bíblia diz que a maldição não vem sem uma causa. O provérbio diz que para a maldição estabelecer na vida de alguém ou de uma nação ou de um reino, diz a Bíblia que a maldição não vem sem uma causa. Ela precisa ter uma causa para que a maldição seja estabelecida na vida de pessoas, pessoal, de vida de nação, de reino e etc, etc. Davi vai perceber que algo que ele tinha cometido estava tirando aquilo que para ele é o mais importante na vida do homem. Davi consegue entender que mesmo a sua riqueza, a sua fama, o seu nome, o nome de Davi era reverenciado em Israel até hoje. Você vai no túmulo de Israel, você vai em Israel lá no túmulo de Davi, onde tem um túmulo lá que está coberto com um pano cor de vinho, costurado com ouro, e ali são centenas, milhares de pessoas que visitam anualmente. Quem vai em Israel, quem foi em Israel ou quem vai em Israel, no currículo onde eles vão passar, está incluído também o túmulo de Davi. As pessoas vão lá para tocar as mãos lá e para ver. Ali é guardado por guarda 24 horas. Já milhares de anos que Davi já não existe mais. Aí era o tamanho do valor que Davi tinha. Mas Davi começa a perceber que a maior riqueza que eu posso ter, você pode ter, que nós podemos ter, não é os bens adquiridos, não é a fama, porque isso tudo passa. Passa a fama, passa o dinheiro, passa a juventude, tudo vai embora. Mas Davi começa a entender que ele está percebendo que está perdendo alguma coisa que é mais lhe importante, que é a presença de Deus na sua vida. Mas por que aconteceu isso na vida de Davi? Se você se retratar algum tempo atrás, e esse salmo de Davi foi logo quando ele cometeu o pecado de adultério com Betseba, e que fez algo que dá para a gente entender como é que um homem consegue fazer o que Davi fez. O que Davi fez. Davi não só possuiu uma mulher alheia, que a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que possuir a mulher alheia é pecado. É o pecado do adultério. Diante de Deus não muda. No Código Brasileiro já não é mais crime o adultério, mas na Bíblia continua sendo pecado. A Bíblia diz que o adultério é pecado. Cobiçar a mulher alheia é pecado. E Davi cometeu um pecado terrível do adultério. E além de tudo, fez um complô, mesmo que ele não tenha matado Urias, mas ele foi o mentor da morte de Urias, mandando que Urias fosse colocado na linha de frente, soldado da linha de frente. E todos nós sabemos que Urias não era soldado da linha de frente. Urias era um soldado mediano. Ele estava no meio, ele não tinha a destreza para estar na frente. E no texto aqui nós temos 3 personalidades, logo Deus entra na história.
e um profeta. Trata-se de uma mulher que não vigia. Porque o texto diz que Betseba estava tomando banho na varanda. E eu te pergunto, varanda é lugar de banhar? Mostra o tamanho de uma mulher que não tinha vigilância. Porque a Bíblia diz que ela tomava banho na varanda. E Davi, diz o texto lá que, sendo o dia que os reis de Israel deviam ir para a guerra, Davi ficou em casa. E uma mente vazia é uma oficina para o diabo trabalhar. A nossa mente tem que estar sempre ocupada com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, para que a nossa mente não fique vazia, porque é uma oficina de Satanás. Davi devia estar no reino, devia estar na guerra, mas a Bíblia diz que ele ficou em casa. E nós temos aqui um servo fiel, que é Urias. Davi possui aquela mulher. E se trata de uma mulher que era bonita, porque ela chamou a atenção do rei. Não era qualquer coisa. Não era costela. Era filé mignon. Não era uma coisa, não era uma trepeia. Era algo bonito. Era um espetáculo ele ver aquela mulher banhando. E daqui a pouco, o pecado tem sempre o seu fruto. O momento do pecado até é prazeroso. O problema é o que vem depois. O ato do pecado é prazeroso, mas o fruto vai nascer. E o grande problema é o fruto que o pecado produz. Daqui a pouco Betseba manda dizer para o rei: eu estou grávida. E aí? Manda chamar Urias. E Davi faz tudo. Davi fez banquete para Urias. Ele não quis comer porque Urias era o tipo do homem fiel. Urias era daquele tipo de gente que não é egoísta, que pensa só nele, que é capaz de destruir uma igreja por atitudes pessoais. Urias pensava no reino. Mesmo Davi preparando um banquete, ele disse: eu não quero. Davi diz: vai para sua casa e dorme com a sua mulher hoje. Você tem trabalhado muito. Mas a Bíblia diz que Urias não foi. Davi pensou que ele tinha ido. Quando alguém chega de manhã e diz: olha, Urias está na porta do palácio. E ele dormiu a noite todinha no pé da porta. Porque ele dizia: longe de mim deitar, ir para minha casa, sabendo que os meus irmãos estão lutando na guerra. Isso é fidelidade. Isso é alguém que pensa em reino e não em rei. É pessoa que se preocupa com o outro. Não está preocupado com a sua vaidade, com os seus caprichos, mas ele pensa no coletivo. E quando nós precisamos do coletivo, às vezes nós sofremos em detrimento do reino. E agora o que fazer? Urias não foi dormir em casa. Já tem mês que ele não vai à casa dormir com a sua esposa. A mulher está grávida, o que é que eu posso fazer? Davi usa uma coisa tão maquiavélica, tão terrível, que chama o general do seu exército, Abinadab, não é isso? Joás. E diz: Joás, olha, você tem uma tarefa. E quando Davi disse que colocasse Urias na frente da batalha, o próprio comandante disse: mas não tem como, ele não é soldado de linha de frente. Mas Davi disse: coloca. E outra coisa, quando ele estiver na linha de frente, que a guerra começar, você tira os soldados que estão na retaguarda dele.
Isso é plano diabólico. E quem está cometendo esse pecado é um homem segundo o coração de Deus. Você vê que a gravidade é muito grande. O teor de gravidade é imenso. Porque se está tratando de um rei e de um homem que tinha intimidade com Deus, mas que falta de vigilância, por vaidade pessoal, ele comete um pecado horrível. De repente a notícia esperada, e estava esperada porque estava planejado, já tinha sido planejado. De repente chega a notícia, olha, Urias morreu. Davi tomou o homem está morto. Quem vai saber de quem é esse menino? Só que Davi esqueceu que Deus vê todas as coisas. Davi se esqueceu que eu posso esconder o meu pecado de quem eu quiser, da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, mas existe alguém aqui que tem uns olhos grandes, e a Bíblia diz lá em Provérbios que os seus olhos são chamas de fogo e contempla todas as coisas. Davi se esqueceu desse detalhe. De repente, Deus manda alguém que é indigesto, não é bem-vindo. De repente aparece um profeta chamado Natã. Só que Natã chega e diz assim, Natã se chegar e dizer assim, olha, eu vim aqui para te dizer que você está em pecado de adultério. Primeira coisa que Natã ia perder é a cabeça. O que é que Deus faz? Deus manda profeta, mas Deus manda dar estratégia para o profeta. Vai ter uma conversa com Davi, aí Natã diz assim, Davi, sabe de uma coisa? Eu sei que você sabe dessa história, eu estou apenas reportando para você, trazendo a lembrança para você nessa noite. Davi, deixa eu te contar uma história. Não é que tinha um homem que tinha um rebanho de ovelha, e tinha um que tinha apenas uma ovelhinha. Você não há de ver que chegou alguém na casa dele, em vez de ele ir lá no rebanho dele, e pegar uma das suas ovelhas para o seu convidado, sabe o que ele fez? Davi diz, não sei, pois eu vou te contar, eu vou refrescar sua memória. Ele pega a única ovelhinha que aquele cidadão tem e mata. Davi, com um senso de justiça, Davi naquela hora estava sendo hipócrita, porque essa é uma característica do hipócrita, ele se espanta com o seu próprio erro. Davi ficou indignado. Davi olha e diz assim, mas esse camarada merece morrer, como é que faz isso? O profeta coloca que profeta é indigesto, profeta não é bem-vindo em casa de rei, profeta não senta em banquete de rei, profeta nunca é convidado para sentar na mesa do rei, profeta está sempre nos arredores. Profeta não é bem-vindo. Quando chega um profeta, todo mundo já fica de olho nele. O profeta coloca o dedo de profeta bem nos olhos de Davi e diz, esse homem é você. Aí estava o motivo porque Davi está indo à igreja e já não sente mais nada, que vai na igreja simplesmente com uma formalidade. Eu vou no domingo para bater o cartão lá, mas depois de domingo termina o culto, até logo oração, até logo culto de doutrina, até logo consagração, porque eu só vou aparecer aqui no próximo domingo que vem. Davi começou a perceber que era preciso confessar, e era preciso se humilhar, e usar aquilo que mais move o coração de Deus, seriedade. Porque no versículo 1 Davi diz, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão
das tuas misericórdias. Versículo 2: lavra-me completamente da minha iniquidade. Davi não fica jogando para os outros. Davi conhece que o único problema dele, da falta da alegria do Senhor, e ainda sentir alguns arrepios no corpo quando se canta, e de sentir alguma emoção quando alguém prega a palavra, aquilo que ainda mexe com a nossa sensibilidade na igreja. E nós estamos diante de uma igreja que a maioria dos crentes são insensíveis à presença de Deus. Estão brincando no pecado, mas o pecado já não sensibiliza mais. E adaptam uma vida de duplicidade na casa de Deus. Davi chega e diz: o pecado sou meu. Ele não fica jogando para os outros, porque tem gente na igreja, e eu quero falar com uma igreja, eu não quero falar com o mundo não, eu quero falar aqui. Deus está querendo falar conosco que estamos aqui dentro, todos nós aqui. Pastor, essa palavra é para o mundo. Se fosse para o mundo, eu estava na Praça do Relógio. Deus está querendo falar conosco aqui dentro. Tem pessoas que ele consegue, tem crente, que eles conseguem culpar o próprio Deus das suas misérias, das suas desgraças, da sua falta de uma vida abençoada. Ele consegue culpar o diabo. Muitas vezes o diabo diz: eu estou fora, isso é problema teu. Muitas vezes nós colocamos a culpa no Satanás. Eu não quero ser advogado do diabo aqui não, mas tem coisas que não é o diabo que faz na minha vida, são as minhas atitudes pessoais. Você sabe que o diabo não é o teu pior inimigo. Você sabe qual é o teu pior inimigo, meu irmão? É as tuas atitudes, é o teu comportamento, é como você age, como você faz. Porque o fruto da semeadura é cruel. A semente que você planta, é você que vai colher. Cuidado com a semente que você está plantando. Davi percebeu que o único problema dele está na igreja e não sentir mais nada, uma tristeza, porque o pecado causa tristeza na nossa vida. O pecado traz tristeza. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza do Senhor é a nossa derrota, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Davi começa a perceber: gente, eu não consigo viver assim. Mas no momento que ele começa a confessar, quando ele diz: foi eu que pequei, foi eu que usei Betsebe, foi eu que mandei matar o seu marido, e mesmo sendo rei, escuta aqui, Deus não tem apadrinhado dentro da igreja. Se você pecar e não confessar, você vai para o inferno. Você pode ser filho do rei, você pode ser o mais rico aqui dessa igreja, você pode morar na melhor casa da cidade, você pode ter o melhor emprego, mas se você não confessar o teu pecado, você vai para o inferno com a tua mansão e tudo. Davi entendeu, mesmo sendo rei, Deus me largou. Mesmo sendo rei, Deus já não está dentro de mim, eu já não sinto mais Deus, parece que Deus fugiu da minha vida. Eu oro e não sinto nada, eu canto e não sinto nada, eu venho na igreja, entro pior do que saí, entre que entrei, sai pior do que entrei. Mas Davi disse: hoje eu quero mudança. Davi conhecia Isaías 59, que os seus ouvidos não estão vedados
as suas mãos não estão encolhidas, para que não nos possa abençoar, mas o meu pecado faz a divisão entre eu e o vosso Deus, entre nós e o vosso Deus, entre mim e Deus. Davi faz uma oração e diz: criam em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto. No versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei, e o que fiz ao que os teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amo a verdade no íntimo, no oculto, faz-me conhecer a sabedoria. Davi faz um ato de confissão, e a Bíblia é muito clara quando ela diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas a Bíblia diz que quem senta em cima do pecado, nunca vai prosperar. Tem gente aqui, o Espírito Santo manda dizer para alguns aqui: a tua vida, tu está andando como caranguejo, tu está andando para trás. Vai chegar o final do ano, tu vai fazer uma análise da sua vida, você perdeu mais do que ganhou esse ano. E Deus está dizendo para ti nessa noite: está na hora de confessar. Está na hora de pensar que você engana Deus. Está na hora de pensar que o tempo do pecado vai apagar as mazelas da sua vida. Pecado não confessado é morte espiritual. A Bíblia diz: por causa disto, há muito entre vós que estão mortos. Mas a Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi disse: quando eu me calei nos meus pecados, os meus ossos começaram a apodrecer. Sabe o que é isso, meu irmão? Câncer nos ossos. Tem muita gente na igreja que está doente, e a doença não é biológica, é espiritual. Que o que vai te curar não é o remédio, não é o médico, o que vai te curar é confissão nessa noite, assim diz o Senhor. A cura, você está correndo atrás de médico e nada dá certo na sua vida. Deus está dizendo para você que nessa noite, o único remédio para você chama-se: confessai o vosso pecado e seja curado.